Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu sou Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E o nosso tema de hoje é muito interessante. Códex. Estamos aqui com a escritora Ale Barello, que abordará este assunto. Mas antes de falar com a nossa convidada sobre o tema, vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Para começar o nosso assunto, eu gostaria de perguntar para Ale Barello, que está aqui, o que é esse Códex? Tudo bem, Ale? Gratidão pela tua presença amiga aqui no Enigmas. Eu é que agradeço, Honra é um prazer enorme estar aqui contigo. com vocês. Prazer é todo Obrigado. nosso, representando aqui a grande equipe espalhada por esse Brasil e por esse mundo do movimento Era de Cristal, falando sobre o nosso assunto dos 13 mil anos, que é o Códex. E como surgiu o Códex? Explica para o nosso internauta. Então, para a gente falar um pouquinho do Códex, a gente tem que fazer uma volta que é assim. Nós mudamos de ciclo recentemente, entramos numa outra era, estamos nos primeiros segundos deste novo ciclo. E a cada mudança de ciclo, os ciclos duram aproximadamente 13 mil anos, a cada mudança de ciclo é dispensado novamente um conjunto de diretrizes e de leis que servem para quê? Para punir? São leis coercitivas? Não. São leis que contam do funcionamento das energias e das relações naquele ciclo. Então, o Códex é um documento dispensado, a gente fala que ele é dispensado porque ele vem através das canalizações, das intuições, e aí ele serve como baliza para que aquela civilização, naquele ciclo, se vire com propriedade. Olha que maravilha, né? Esse movimento cósmico, esses amparadores que protegem o planeta Terra, mandando essas leis que vão reger esse novo ciclo, pelo que eu entendi, né? Isso mesmo. E você pode dizer mais ou menos para o nosso internauta, assim, eu sei que ele deve ser muito elaborado, como que aconteceu de vocês receberem esse códex e qual o significado, o que eles desejam de nós? Muito bem. Então, para começar, Cris, o Códex ele é um conjunto de leis, mas são leis parecidas com as leis da física. Não são leis como as nossas leis jurídicas. Ninguém vai brigar com a lei da gravidade. Com certeza. Ninguém vai brigar com uma lei, por exemplo, no Códex, que é energia carrega energia, energia carrega informação. São leis que explicam o funcionamento, não são leis que estão aqui para punir. O recebimento disso, ele é simultâneo para vários grupos no mundo inteiro que se dedicam a trabalhar com recepção de informações que servem para os grandes ciclos. Nós temos notícias de alguns grupos já trabalhando nas suas traduções. Esse documento foi recebido aqui no Brasil pelo nosso grupo em novembro do ano passado e juntamente com o Sérgio Scabia do STUM, nós demoramos aí um mês e meio para conseguir acertar toda essa conversa. Essa canalização aconteceu em um dia inteiro, sem parar, ela foi filmada, ela foi gravada. Olha que interessante. E o pensamento deles é um pensamento totalmente linear, eles podem suspender uma frase, sei lá, no minuto 1, quando chega 8 horas depois, eles continuam daquele pedaço. Olha que uma coisa que para a mente da gente é meio difícil. Meio inconcebível, de né? reter uma informação. Com certeza. E nós trabalhamos na tradução disso, está disponível no site Somos Todos Um, está disponível nos nossos canais de comunicação. E, assim, a ideia é que este códex ele seja disseminado, popularizado, ele é um documento gratuito, ele não envolve dinheiro nenhum, ele não tá relacionado à religião, à crença. Estamos falando de energia e de como é que as coisas se manifestam na terceira dimensão. Olha que maravilha, é um código universalista. Isso mesmo, isso mesmo. Que traz padrões de comportamentos
universalistas, é isso que eu estou entendendo. Isso mesmo, Cris. Não só padrões de comportamento, mas como é que a gente faz para se apropriar de toda essa energia completamente disponível. Verdade. Nos outros ciclos, quando o Códex era dispensado, alguns, sei lá, líderes ficavam com a parte do poder e contavam para os seus seguidores apenas a questão da obediência, a questão dos rituais, enfim. Neste novo ciclo, é a era da transparência, é a era da gente colocar a nossa energia tal como ela é, a nossa verdadeira identidade cósmica, que é luz pura. Então, por isso, esse documento foi registrado em cartório, ele é um documento público, qualquer um pode estudar, não tem restrição nenhuma e a gente já vê esses grupos no Brasil inteiro e fora daqui, Portugal, Inglaterra, grupos de brasileiros, sobretudo, trabalhando no estudo disso, o que é sensacional. A gente vai mudar esses paradigmas, sim. Com certeza. Eu gostaria que você passasse, então, para quem quiser conhecer, estudar o seu site, onde está esse Códex. Ok. No nosso site, o nosso site é unaversidade.org. Não é universidade, é una de um só. unaversidade.org. Na barra Estudos, existe uma série de cursos à distância, gratuitos, inclusive sobre o Códex. Então, nós estamos trabalhando em videoaulas, em material, em apostila. Todo conhecimento relacionado ao Códex é um conhecimento gratuito, feito por trabalho voluntário, de muita gente dedicada só a isso. Porque o que a gente quer é sacudir essa terceira dimensão, Cris. Com certeza, e necessário demais, né? Está precisando mesmo sacudir e trazer realmente novas ideias, novos ideais para a humanidade e muito amor e prosperidade para a nossa humanidade que nós precisamos, né? Com certeza. A Lê Barello tem, assim, uma energia maravilhosa, né? Esse super alto astral. E ela trouxe esse livro aqui, gente. O livro Seja Luz. Seja Luz. Vamos falar um pouquinho dele. Vamos aproveitar para falar. Fala um pouquinho desse livro. O livro Seja Luz é um trabalho que foi feito justamente para que a gente conseguisse popularizar a terminologia Códex. Então, acabei de contar para você que o Códex é um documento gratuito, disponível, universal, e aí a gente não pode fazer um livrinho e vender o Códex. Claro. Mas a gente pode, por exemplo, falar dos princípios e levar isso para mais perto das pessoas. O nosso grupo inicial, a nossa formação de equipe inicial, ela é um grupo composto por 5 pessoas. E 3 delas, Yara Bichara, Marcos Corazza e eu, trabalhamos em cima dos princípios contidos em cada lei. Olha que legal. Então, nós temos aqui uma foto sempre e uma mensagem relacionada com um dos princípios tratados pelo Códex. São princípios de amor, de energia, de misericórdia, a lei dos protótipos, o princípio da realidade. E aí, com isso, as pessoas se aproximam. O Códex é um texto denso, ele não é entendido apenas num nível. Você pode entender no nível básico. Correto. Mas se você quiser aprofundar, você tem material para 13 mil anos. Tem que estudar, né? Exatamente. Tem que estudar. Por isso a gente trabalhou em cima de uma popularização e de uma facilitação do tema, com a parceria da Ideia Editora, que acreditou no trabalho e está desenvolvendo uma super divulgação em cima disso. Está em todas as livrarias grandes de shopping e olha que maravilha, por aí, né? Que é para todo mundo, assim, ó, já ouvi falar, ótimo. E acessível a todo mundo, hein, gente? Acessível. Nós estamos nos nossos momentos finais e eu entendo aqui que nós viemos da luz, nós somos a luz e estamos na luz. Mas a gente tem que assumir essa luz pelo que a Lê Barello está me falando. Se você não assumir sua luz, né? Quem vai assumir, não é verdade? Não tem jeito. É verdade. Somos todos um, somos todos o mesmo e somos luz pura. É só a gente ter consciência disso. Tá tudo disponível, tá tudo aí. É verdade. Basta a gente querer Isso mesmo. caminhar. E esse caminho, pelo que eu entendo, é de dentro para fora, né, Lê? Com certeza, Cris. Não tem mais como a gente tentar achar alguma coisa para se segurar, uma muleta, uma corda que te puxe. É daqui para fora e é assim que a gente muda, sendo o exemplo. Vamos honrar a nossa paraprocedência cósmica e ser um livre pensador. Ter a coragem de ser você genuinamente como é a tua alma. Ale, sua mensagem final para o nosso bloco.
Minha mensagem final para esse bloco não podia ser outra, a não ser seja luz e seja mesmo o tempo inteiro. Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com a Kátia Edgar. Voltamos com o princípio do acaso. Quando criamos algo, esquecendo-nos de que somos o mesmo em nossas origens, ficamos sujeitos ao que chamamos de sorte ou azar. E antes de continuar este papo com nossa convidada, gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração, em circuitos fechados de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem e conheça toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. Ale Barello, maravilhosa esse princípio do acaso. Bem-vinda, não é o acaso. Claro que não é acaso, a gente não está separado. Não é né? mesmo? Estamos juntas. É um prazer estar aqui com vocês. Esse programa é uma referência. Para a gente é um orgulho estar aqui falando sobre o Codex num local que realmente valoriza os assuntos sérios, os assuntos pertinentes, aqueles que fazem a diferença. A lei do acaso, que você não por acaso abriu, assim, ela pega o livro, seja luz, e abre na lei do acaso. Claro que não existe acaso. Você vê que isso é um princípio, a lei não é exatamente assim. Mas o texto da lei não é exatamente assim, mas o princípio é justamente esse. Todas as vezes que a gente realiza algo, e este realizar pode ser simplesmente no nível de ter uma ideia, um sentimento ou uma ação, isto já é uma realização. Toda vez que nós realizamos isso de forma separada do todo, nós criamos o que se chama sorte ou azar. Então, quando eu, por exemplo, sofro um acidente andando de carro, mas foi um acidente. Quem queria que um acidente acontecesse? Ninguém queria. Mas de uma maneira ou de outra, você se sentiu separado daquele veículo, dos outros motoristas, do entorno, do mundo à sua volta, daquela cidade, daquele caminho que te levava. Você se sentiu responsável, levou tudo para você, trouxe tudo para sua responsabilidade e nem sempre a gente dá conta, né? É verdade. E assim fica muito mais fácil entender o Codex, né? Através do livro. Agora eu quero que você fale para a gente qual é a estrutura que forma o Codex. O Codex é formado de 44 segmentos. Então, nós temos um princípio geral, 42 leis e um decreto. A curiosidade deste decreto é a seguinte. Quando o documento foi dispensado, eles nos disseram assim, Kátia, esqueçam todo o resto. Daqui a 13 mil anos vocês não vão se lembrar nada, mas se lembrem do decreto. Se vocês se lembrarem do decreto, a evolução depois disso está garantida. E aí, que decreto é esse? O decreto é assim. Qual? Todas as individualizações, e o Codex entende por individualização não apenas os humanos, mas os seres vegetais, minerais, animais de todas as espécies, todas as individualizações devem se concentrar em aumentar semelhanças e diminuir diferenças. Perfeito. Então, isso, se a gente esquecer todo o resto, eu não sei mais como é que funciona o princípio do acaso, não tem problema. Aumente semelhanças com as outras individualizações e diminua diferenças. Esse é o mote. Muito interessante. E realmente eu acho que é o salto que nós devemos dar consciencialmente, né? Com certeza, e a gente já vem trabalhando para isso, né? Claro. Isso aqui não é instantâneo, a gente costuma brincar que evolução não é macarrão instantâneo, não fica pronto em 3 minutos. Não. É um trabalho constante, precisa de cuidado, precisa de atenção, só que nós temos a maravilha, a real bênção mesmo, de ter muita gente que veio atrás preparando este caminho e nos lembrando de como eram os grandes mestres, os grandes avatares.
E neste último século, esses últimos 100 anos, a contar de agora, assim, 2013 para trás, quantas maravilhas, né? A própria tecnologia nos integrando, facilitando o caminho e diminuindo distâncias, diminuindo diferenças, aumentando semelhanças. Sim. Então, isso é maravilhoso. Todo um aporte para que aconteça. Com certeza. E qual a ligação do Codex? Existe alguma raça, algum planeta? Tem essa ligação? Então, o documento ele nos foi explicado. Então, vamos dividir em duas partes. Existem as leis apenas, né, que podem ser vistas por qualquer pessoa. E para o nosso grupo foi dada uma explicação, tendo em vista a nossa proximidade com um grupo de contato com o qual nós nos comunicamos, que é proveniente das Pleiades. Mas isso não significa que eles sejam os donos da verdade. O documento vem da consciência. Perfeito. Ele não vem de um povo. A explicação que nós tivemos e na qual nós trabalhamos é a explicação dada pelos pleiadianos. Mas sabe que não precisa. Uma criança explica o Códex para você com muitíssima propriedade. Um terráqueo, uma árvore, se pudesse falar com você, te explicaria o que é energia, o que é manifestação, o que é amor, o que é bem. Um código cósmico. Exatamente. Com éticas. Com ética, com ética, com ética. Bem, uma pergunta. Por que não devemos resistir ao mal? Então, a Kátia é uma pessoa que só vai nos pontos importantes e fundamentais. A gente tem grupos de estudo virtuais, presenciais aí do Códex, e sabe que de todas as leis, onde as pessoas empacam é justamente no não resistir ao mal. Você pegou no ponto. Pois é. Muito bem. Principalmente, Kátia, porque o mal não existe, né? Então, o mal, ele é... A ausência do bem. Exatamente. É uma coisa da dualidade que a gente tem nesta dimensão. A gente enxerga as coisas na base da dualidade ainda. E esta não resistência é simplesmente assim, olhar para uma situação que não está te fazendo bem, que não está te sendo útil no momento e passar por ela. Quando você resiste, você cria um impacto e se mescla à situação. Eu simplesmente passo por ela, eu não resisto, eu não entendo aquilo como real. O não resistir é no sentido de nem levar em consideração que aquilo existe, porque nós somos luz pura mesmo. Perfeito. E a luz não tem barreiras, nenhuma, né? Ela ultrapassa tudo mesmo. Mas quando você vê alguma coisa dentro do padrão da dualidade que você julga como mal, você para ali e cria um contato. E este contato é o seu próprio obstáculo para andar. Perfeito. Bem, quais são as leis individuais que nós podemos seguir aí através do Códex? Então, o Códex ele é dividido em várias partes, em vários capítulos, como se fosse um documento mesmo. Eu amei as fotos do livro. As fotos do livro foram tiradas e produzidas pelo Marcos Corazza, que é um dos integrantes dessa nossa equipe inicial de trabalho, e foram agregadas aqui com uma característica muito legal. Foto, hoje em dia, se sabe que a gente manipula de tudo quanto é jeito. É verdade. E as fotos escolhidas para cada princípio, elas não têm nenhum tipo de manipulação gráfica. Não foi feito nenhum ajuste de cor, não foi feito nenhum ajuste de Photoshop, de nenhum programa de computador para que ela parecesse mais bonita. Ela é autêntica. Ela é autêntica. Como o código. Tal qual foi tirada, né? Perfeito. Então, o Códex é assim, ele tem alguns blocos, são leis individuais, são leis referentes à manifestação das coisas no plano físico, leis coletivas, leis de integração. E as leis individuais, elas passam pelas coisas que todo ser humano, ou toda individualização humana, já chega aqui carregando. Então, amor, misericórdia, gratidão, unidade... são as premissas básicas que vêm com a gente já assim, no nosso DNA humano. E essas aqui são as mínimas, né? Então, se a gente também não fizer mais nada, esquece o coletivo, vou lá viver sozinho, ok. Fique com as individuais. Elas servem tanto para você se relacionar com você, quanto para que você se relacione com a fonte e com os outros seres. Verdade. Tudo tem que ter uma base, né? Isso.
Bem, para a gente terminar, eu gostaria de te perguntar o que significa a resistência, exatamente, para você, segundo a lei do Códex. A resistência, ela aparece aqui citada várias vezes. A gente não fala, o Códex não fala apenas de não resistir ao mal, mas ele fala sobretudo de não resistir ao medo, né? E o não resistir essa resistência, Kátia, ela é bem parecida com a resistência da física. Então, a resistência de criar atrito, de criar impacto. Quando a gente resiste, a gente se deixa mesclar e unificar com uma coisa da qual a gente quer distância. Sim. Então, todo o assunto relacionado à resistência no Códex, o resumo dele pode ser fique bem longe do medo e bem próximo do amor. Porque no entendimento do Códex, o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é medo. Porque é o medo que gera a violência, é o medo que gera a própria maldade, ou o que a gente chamaria de maldade. É esse medo. Esse medo de estar separado, é esse medo de que não te aceitem, é esse medo de se ver sozinho, que é absurdo. Não resista a isso, passe por ele, não encoste, vá embora para bem perto do amor. E faz todo sentido. Sim. Bem, para que vocês conheçam um pouco mais o trabalho da Alê, de todo esse grupo, acesse o site que é o unaversidade.org. Isso mesmo. E vocês vão saber grupos de estudo, tudo o que existe lá, como ela já comentou com a gente. Eu quero que você deixe, por favor, uma mensagem para o nosso teleinternauta no dia a dia, como usar o Códex. O Códex é uma ferramenta, é um manual de sobrevivência na terceira dimensão. A ideia toda é que a gente consiga se aproximar neste novo ciclo do padrão pentadimensional, ou seja, da quinta dimensão. Mas nós estamos aqui, a nossa cabeça, a nossa energia pode estar indo em direção à quinta dimensão, mas é aqui o nosso grande trabalho, aqui o nosso grande compromisso, e é aqui que a gente tem que fazer não só diferente, mas fazer a diferença. Nesse sentido, você não precisa seguir as leis, ele não é um livro sagrado, ele não é para ser adorado, é um manual, é uma bula, é o que deveria ter vindo com a gente para esse ciclo e chegou. Então, a grande mensagem por trás disso é justamente essa: fique longe do medo, perto do amor, não resista, vocês foram exatamente no ponto. E o resumo de tudo isso, além do se distanciar do medo e ficar próximo do amor, é ser luz. Seja luz, você já é, faça isso acontecer. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. E como o Códex, libertação e vitória em suas jornadas individuais nesse mundo das formas. Isso mesmo. Mas não se preocupe, nós temos o próximo programa, novos convidados, novos temas interessantes como o de hoje. E eu quero convidá-lo para ir para o Egito conosco. Aqui o programa Enigmas leva você no dia 18 de novembro de 2013 para o Egito Clássico. Então entre em contato através do site www.abatur.com.br e faça já suas reservas. Pelo fone 011 3258 1100. A gente te aguarda nessa jornada. E eu quero também agradecer o apoio da Casa Shiva, para que vocês conheçam quem nos veste, e também do You Lounge e Tony Gandra. Gratidão. E gratidão pela Ale presença, Ale Barello. Barello. Gratidão, honra enorme. Olha, queridos, foi uma honra estar aqui mesmo. Um beijo. Todo mundo mandou beijo para vocês. Todo mundo quer beijar, apertar e adora assistir o programa. E é uma honra para a gente estar aqui. Gratidão. Maravilhoso. Gratidão, honra toda nossa. Obrigada. Gratidão. Até o próximo Enigmas.